Fala pessoal, tudo bem? Então, o assunto mais votado para que eu falasse a respeito sobre técnicas de estudo foram os resumos estruturados. Esse método que eu utilizei ao longo da minha graduação e que muitas pessoas utilizam e querem saber um pouco mais sobre como organizar, como fazer um resumo de forma estruturada para ajudar no estudo de alta performance. Quando se pensa em resumo estruturado, a primeira coisa que deve se levar em consideração é que o estudo é um processo solitário e ativo. Portanto, quando você estiver estudando, você deve obrigatoriamente estar sozinho, concentrado, com o foco direcionado ao assunto que você quer aprender. E o horário da aula não é o horário de estudar ativamente e individualmente. A aula serve para você entender o assunto. A aula tem a função de ser um preâmbulo para o verdadeiro estudo ativo. Então não se confunda. Em segundo lugar, fazer um resumo não parece ser tão complicado. É isso mesmo? Pois bem, o resumo não é fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Quando se pensa em estudo ativo e estudo eficiente, não se deve fazer um resumo com as palavras exatas que estão no livro ou no PDF ou até na videoaula. A gente deve usar as nossas palavras. Então o aluno precisa resumir com as suas próprias palavras. Dessa forma, ele, além de entender melhor o assunto e além de ativar a sua memória de longo prazo, ele já está preparando o seu material de revisão. A revisão, ela é parte fundamental dos ciclos de estudos. O fato de você revisar um assunto mais de uma vez vai ajudar a consolidar as memórias, sendo que é sugerido que a primeira revisão ela deve ser feita nas primeiras 24 horas após ter contato com o assunto. Isso ajuda você a não cair naquela famosa curva do esquecimento, que eu também já comentei e é conhecida desde o século XIX. Segundo essa curva do esquecimento, proposta por um autor chamado Ebbinghaus, você esquece grande parte do conteúdo que estudou pela primeira vez se esse conteúdo não for revisado periodicamente. Por isso, o método de Cornell, proposto por um autor na década de 1940 da Universidade de Cornell, uma universidade norte-americana, é um método que ficou muito conhecido. Se você entrar na página da Universidade de Cornell, você vai ver que lá explicam esse método passo a passo. Esse é um método específico sobre como fazer um resumo estruturado. Por isso eu vou comentar com vocês a respeito do método de Cornell hoje. O chamado método de Cornell divide a folha em 3 partes. Você pode dividir em 4 se quiser incluir o título. Eu sugiro que inclua um título e até mesmo uma breve referência da fonte de onde você tirou aquele assunto, por exemplo, a página do livro. E eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente como funciona. Então você vai dividir a folha em 3 partes. A primeira divisão vai ser mais ou menos nessa região aqui. Você vai deixar 2/3 da folha para um lado e mais ou menos 1/3 da folha para o outro lado. Pode fazer de régua, pode fazer a mão livre, tá? Eu vou fazer a mão livre aqui porque fica mais prático para o dia a dia, para exemplificar para vocês de que maneira a gente pode fazer o método Cornell. Então você deixa o espaço aqui em cima para o título, tá? Coloca aqui o título, coloca aqui a página do livro, a data, tá bom? E aí você divide mais ou menos aqui 1/3 da folha, você pode fazer essa divisão. Deixa um espaço aqui embaixo que vai corresponder a mais ou menos 5 ou 6 linhas, não mais do que isso, e você faz aqui a outra divisão, então, para o método Cornell. Então, dessa maneira, a gente vai dividir a folha. Aqui vai ser, nós vamos chamar de espaço 1, aqui espaço 2 e aqui 3. Bom, no espaço 1, você vai colocar aqui, esse aqui vai ser o espaço do resumo. Então, nessa parte você vai resumir com as suas próprias palavras, com termos próprios, vai tentar resumir mesmo, vai filtrar todo o conteúdo que você estiver estudando e vai deixar ele descrito aqui nessa parte. Tem que lembrar de usar palavras-chave, frases curtas, não encher isso aqui de texto com letra pequenininha, não é esse o objetivo. O objetivo aqui é deixar um resumo do assunto
claro e conciso para que quando você for revisar, você não se depare com aquela folha cheia de informações que vai te manter afastado, que você não vai nem querer olhar. A parte 2 vai ser uma parte que você vai fazendo concomitantemente com essa parte 1. Nessa parte aqui da folha, você vai colocando palavras-chave, os termos que vão linkar com o que você está resumindo aqui na parte 1. Você vai colocando aqui então como se fossem subtítulos. Pode incluir também algumas questões, algumas perguntas que surjam, seja ao longo da aula, se você estiver fazendo isso em tempo real assistindo a uma aula, seja durante os seus estudos, que você responda depois então essas perguntas. Então essas questões vão te lembrar de alguns pontos importantes a respeito do estudo que você ainda tem que complementar. E você deixa assim, com a parte 1 e a parte 2, no primeiro momento em que você estiver fazendo o resumo pelo método de Cornell. Quando você for revisar, você vai fazer da seguinte forma. Você vai começar pela parte 2, vai tapar a parte 1 e vai tentar relembrar a que dizem respeito esses termos que vão estar elencados na parte 2, sem ler a parte 1. Isso se chama rememoração ativa. Você vai tentar lembrar ativamente, sem consultar o seu resumo. Então, você faz isso e vai se testando já nessa primeira parte da revisão. Assim, você já tenta responder também as questões que vão estar colocadas na parte 2. Só depois de fazer esse processo e a primeira revisão é que você vai com as suas próprias palavras e aí sim, resumindo mesmo, só pegando as principais ideias do assunto, preencher a parte 3, que é a parte do resumo, certo? Então, esse aqui é um primeiro resumo, vai ser um pouco mais extenso, com os principais termos, as principais frases-chave e os conceitos do assunto. A parte 2 é uma parte que vão ter palavras-chave, vão ter frases-chave e algumas questões a serem respondidas futuramente. E a parte 3, que é a parte principal do método Cornell, é a parte em que você vai resumir, depois de fazer a sua primeira revisão, vai resumir o assunto nessa região aqui, e aí com as suas revisões futuras, você pode inclusive revisar só essa parte 3, ou passar os olhos rapidamente pelas partes 1 e 2, e depois na parte 3, aí sim que é o principal do assunto, você vai se deter na sua revisão. Curtiram o método de Cornell? Ele é um método muito usado mundo afora e não é muito falado, mas é um método extremamente eficiente se for usado de maneira correta. Certo, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.